Tá gravando já. E tem uma grande importância na recuperação dele. Porque se hoje você desistir, é um peso muito grande para as pessoas que estão ali, seu familiar que está ali. Nunca desista. Parta para cima. Deus abençoe. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Nesta manhã, amém? A todos os visitantes, cada um que vai ouvir essa palavra de Deus, que está ouvindo já, Deus falar através do pastor Nilo. Nós viemos aqui também deixar uma mensagem da parte de Deus. Estou muito feliz de ver o irmão, que Deus abençoe o senhor, sua família. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, irmãs e irmãos, a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É necessário que o ser humano abra a porta para Jesus, porque ele é um ser educado, ele respeita, aleluia, ao ser humano que quer manter a sua porta fechada para ele. Ele não vai invadir a casa do ser humano que não quiser abrir a porta para ele. Ele é educado, ele é respeitoso, ele não julga ninguém, ele não, aleluia, não obriga ninguém. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano, se ele quer seguir, aleluia, ao Senhor Jesus ou não, se ele quer vir para o caminho, aleluia, que o conduzirá ao céu ou não. Você tem um livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio de escolha. O poder de escolha pertence a você. Mas eu venho lhe dar um conselho, aleluia, como homem de Deus nessa manhã. Abra a porta para Jesus. A porta para Jesus é o seu coração. A Bíblia diz que o que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, ao espírito contrito, qual ele não desprezará. O coração do ser humano é o caráter. É o caráter. O ser humano ele precisa perceber que Deus, aleluia, quer criar em você um caráter de Deus. O Senhor Deus, ele quer transformar o seu caráter num caráter de paz, de verdade, de humildade, de mansidão, de amor. E você só vai ser transformado se abrir a porta para Jesus. Se abrir seu coração para Jesus. O coração é a porta do corpo, a porta da casa. Por quê? Porque quando você abre o coração, o Senhor entra, aleluia, em você e ele faz morada em você. E você torna-se templo e morada do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com você. Templo e morada do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer dizer, ele não habita em prédios. Em prédios. Ele quer habitar dentro do ser humano. Jesus, ele disse no livro de João, capítulo 14, ele disse: aquele que me ama, guardará a minha palavra. E eu irei para o meu Pai, virei com meu Pai e farei nele morada. Quer dizer, ele quer fazer morada dentro do ser humano. Quando o ser humano abre a porta para Jesus, o ser humano ele começa a ser lapidado e transformado de uma forma que nem ele próprio vai se conhecendo futuramente. O ser humano que era mentiroso, ele, aleluia, ele começa a ser transformado e ser tirado dele a mentira. E ele já começa a ter vergonha que ele próprio, quando ele mente. A mentira vai sair dele, por quê? Porque ele abriu a porta para a verdade que é Jesus Cristo. E onde a verdade está, a mentira não prevalece. Quando ele abre a porta para Jesus, ele que era orgulhoso, aleluia, ele perde o orgulho e ele começa a ser humilde. Por quê? Porque Jesus, ele diz lá no livro de João, de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim,
todos nós cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim a ser manso e a ser humilde de coração. Quer dizer, o ser humano deixa de ser orgulhoso e começa a ser humilde. Ele deixa de ser bravo e começa a ser manso. Ele deixa de ser orgulhoso. Aleluia! O ser humano ele começa a ser transformado. Aleluia! Aqui, aleluia, existem pessoas, aleluia, que de várias formas, caráteres, aleluia, e falhas. Mas o Senhor Jesus, ele não faz acepção. Ele quer salvar todo mundo. O ser humano, ele precisa conhecer Jesus e Jesus não faz acepção. Ele ama todos e quer transformar a todos. A salvação é para todos. Agora o ser humano ele tem que abrir a porta. O que é a chave para abrir a porta, aleluia, do coração para Jesus? É as palavras. É as suas palavras é a chave. O apóstolo Paulo no livro de Romanos, eu creio que é o capítulo 10, ele disse assim: se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem que confessar com a sua boca. É as suas palavras, é a chave do seu coração. Você precisa abrir a porta para Jesus entrar e tirar aquilo que lhe afasta de Deus, que é o quê? O pecado. E Jesus é o único que tem o poder de retirar esse pecado do ser humano. Talvez você diga, mas eu não minto, eu não roubo, eu não engano ninguém, eu sou. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Todo ser humano é pecador. Não existe esse de dizer, eu não peco. Por quê? Porque existem pecados, aleluia, que o ser humano herdou lá do princípio de Adão e Eva. Chama-se o pecado hereditário. Aleluia, todo ser humano que nasce, aleluia, ele nasce inocente. A criança é inocente, ela não tem pecado, por quê? Porque ela é pura. Uma criança como esse menininho aqui, futuro pregador do Evangelho, ele é puro. Por isso que Jesus disse assim, deixa vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança tem um coração puro. A criança, ela vive na dispensação da inocência. Mas quando o ser humano ele passa a entender o certo e o errado, o bem e o mal, aleluia, entra nele o pecado hereditário de Adão e Eva, que foi o pecado do conhecimento do bem e do mal que eles adquiriram quando comeram aquele fruto. Aleluia! Então é esse pecado que a humanidade herdou de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo pelo homem, e só por outro homem esse pecado pode sair do ser humano. E esse outro homem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único que tem poder para perdoar pecado. Mas você, amado, ouvinte da palavra de Deus, irmãs, que vão visitar, aleluia, aquele, aleluia, seu parente, seu esposo, seus filhos, aleluia, que está aí dentro, aleluia. Você tem que levar uma palavra lá de conforto da parte de Jesus para ele. Nada está perdido, como disse o pastor Nilo. Nada está perdido. Existem seres humanos